Então, muito boa noite aí para quem está chegando. São exatamente 19 horas e nós vamos aí iniciar o nosso webinar. Meu nome é Ednilson Alves, eu sou administrador de empresas, trabalho na Celg Geração e Transmissão. Lá eu sou pregoeiro, presidente da Comissão Permanente de Licitações, superintendente da área de licitações e estou aí já há 14 anos atuando na administração pública. E como eu disse, o nosso tema é competências essenciais para liderar no setor público. Como eu já fiz a minha apresentação, só acrescentando, depois que surgiu a Lei 3.303, regulamentando as empresas estatais, eu também passei a ser conselheiro fiscal aí da Fundação Eletra e da Fundação da Lago Azul Transmissão. Como que vai funcionar o nosso webinar? Bom, eu vou tratar com vocês do nosso cenário, das fases aí da administração pública, para a gente entender um pouco do contexto, para a gente entender um pouco do chão que nós estamos pisando, de como poder realmente aplicar, como poder colocar aí as competências, colocar ferramentas que possam realmente dar resultados na administração pública, né? Vou falar dessas competências versus habilidades, o que são, falar das competências essenciais para liderar no setor público, e no final a gente vai falar um pouquinho do nosso programa, o Dominus, e aí nós vamos abrir para perguntas e respostas. E aí vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Caso nós não consigamos responder agora, depois eu vou estar lendo, mande um e-mail, que nós vamos responder cada pergunta de cada pessoa que estiver interessado aí no Dominus e todo esse assunto que nós vamos discutir. Então vamos lá, pessoal. Eu já estava conversando um pouquinho com aquelas pessoas que já tinham chegado, já tinham entrado aí no nosso webinar. Eu vou estar falando para vocês um pouco do cenário, né, da administração pública, ou melhor, das fases da administração pública. Se você for pegar algum livro de administração pública, você vai perceber que alguns vão chamar aí de modelos da administração, mas enfim, quando nós falamos fases, dá a sensação para cada um de nós que iniciou lá com o patrimonialismo, depois burocracia e aí gerencial, e que isso foi passando de uma fase para outra, né? Mas eu quero trazer aqui para vocês e trouxe bem esse círculo aí com essa seta, dando essa sensação de algo contínuo, né? Por quê? Porque para aquela pessoa que entra na administração pública, ela vai perceber que o patrimonialismo, a burocracia e esse gerencialismo, eles estão ainda muito misturados. Mas vamos lá, como funciona isso dentro da administração? Como eu estava dizendo para vocês, há mais ou menos 14 anos, eu trabalhava na administração privada, passei no concurso e entrei na administração pública. Beleza, comecei a trabalhar. Quando você vem de uma empresa privada, de um modelo totalmente diferente, e que você entra dentro da administração, e aí você começa a perceber que patrimonialismo, quando nós falamos do patrimonialismo, burocracia e essa administração gerencial, eles são os modelos de gestão que estão em vigor dentro da administração pública brasileira, né? Então o patrimonialismo ele foi ali até 1930, depois uma época a burocracia e nos dias atuais aquilo que nós chamamos aí de nova administração, que é o gerencialismo. Vamos falar um pouco das características de cada um e trazer para vocês, para que vocês possam entender que quando você pisa nesse chão, ainda você vai encontrar um pouquinho de cada um desses modelos de gestão, né? E quais são então as características desses modelos, né? Quando nós falamos aí do patrimonialismo, o que nós vamos pensar? O que vai nos trazer à mente aí, né? O patrimonialismo ele não fazia aí distinção entre o que era público e privado, ou seja, o governo ele era dono de tudo, não tinha distinção.
aquilo que era público, aquilo que era privado. Seria a mesma coisa que eu, administrador, dono de uma empresa, tenho aqui a parte financeira da minha empresa, que é dela, do meu CNPJ, e tenho aqui a minha parte financeira, minha, pessoal, do meu CPF. É como isso acontece, né? As pessoas misturam essas finanças, misturam aquele dinheiro ali e não tem distinção. Na época patrimonialista era exatamente dessa forma. O governo ele era dono de tudo. Não havia ali distinção daquilo que era público e privado. E aí uma característica marcante desse período é a corrupção. Né? Como nós falamos aí, o patrimonialismo ele vem aí até 1930. Né? Então, quando surge um novo modelo de burocracia, um novo modelo de gestão, a ideia é o quê? A ideia é pegar aquele modelo patrimonialista e eliminar com ele. Ou seja, um novo modelo ele vem para ocupar o espaço daquele modelo antigo. Então aí nós já começamos a perceber que isso não acontece, né? Nós vemos aí corrupção até os dias atuais. O nepotismo é bem característico dessa época, né? Os governantes, eles escolhiam ali entre os seus parentes, entre os seus amigos, para ocupar aqueles cargos públicos, né? E essas pessoas faziam ali daquele cargo público algo dele, algo de posse dele. Então são características bem marcantes do patrimonialismo. Daí, depois de 1930, nós temos a administração burocrática, né? Que é idealizada pelo filósofo alemão Max Weber. E aí, quais são as características aí da burocracia? Primeiro, que quando nós falamos de burocracia, a ideia que vem à mente de todo mundo é algo travado, algo que não vai para frente, papelada, né? Já vem na nossa cabeça aquela quantidade imensa de papéis, ou seja, algo que não flui. Então, pensando na administração pública, todas as pessoas quando falam uma característica marcante da administração pública, ela é muito burocrática. Mas vamos lá, quais são então as características deste modelo, desse modelo de gestão? Começa a separação entre o público e privado, ou seja, como nós acabamos de falar, essa administração burocrática, ela tem boas ideias para fazer justamente o quê? Para acabar com aquelas práticas antigas patrimonialistas, que antes não tinha distinção do que é público e privado, agora tem, separa, isso aqui é público, isso aqui é privado, e cada um toma posse daquilo que é seu. Ou seja, o governo não vai tomar posse daquilo que não pertence a ele, daquilo que é privado, daquilo que é da pessoa. Né? Outra característica, proteger a coisa pública. Porque no patrimonialismo, o governo ele tinha aquilo como se fosse dele. Ele pegava ali o dinheiro público e gastava conforme ele queria. Ele não precisava prestar conta daquilo, do trabalho, daquilo que ele estava prestando. Na verdade, nós não poderíamos nem chamar de prestação de serviço, porque na verdade era para seu interesse próprio. Né? E aí, a burocracia também é marcada por normas rígidas, regras legais, né, leis muito formais. E quando nós pensamos aí na burocracia, pelo menos quando foi idealizada por Max Weber, a ideia central é o quê? A ideia é escrever aquilo que precisa ser feito, ou seja, a atividade ela ser escrita, ela ser transformada de uma forma mais fácil ou de fácil melhor ou melhor de uma compreensão mais acertada daquela atividade que precisa ser executada. O que eu quero dizer com isso? A administração pública ela tem um serviço a ser executado. Então, na ideia de Max Weber, era o quê? Apenas ter aquilo escrito, apenas ser procedimentado, para que o administrador pudesse realmente ter ali uma direção para seguir, saber o que fazer. Então, essa era a ideia. Sim, uma ideia muito boa. Mas acabou que a burocracia ela traz consigo também uma desconfiança com relação ao servidor público. Né? Lógico, quando você olha para o patrimonialismo, onde as pessoas agem
segundo os seus interesses, para atender a si mesmo. Então vem a burocracia para combater. Então ela vem para trazer, para combater esse servidor que muitas das vezes agia por seus próprios interesses. Aí daí surge o concurso público, daí as pessoas começam a ter que trabalhar ali na administração, precisa fazer um concurso, começa a diminuir a quantidade ali de pessoas que são indicadas politicamente, os amigos do governo, os parentes, enfim, começa a mudar, né? Então, essas são algumas características da burocracia. Quando a gente olha para ela, a gente vê que tem coisas boas, que traz consigo aí uma ideia boa para trazer soluções, mas que no final depois a gente vai vendo que ela começa a amarrar demais a administração. Aqui na burocracia, a administração ela se esquece do resultado, ela se esquece da eficiência, ela se esquece da eficácia, da excelência na prestação dos serviços. E aí, por fim, né, ela vem também com essa ideia da reestruturação e da reorganização do Estado, né? E aí, a administração gerencial, ou o que nós chamamos aí de nova administração. Quais são as características marcantes? Começa então agora o foco no cidadão, coisa que até então não tinha. Quando nós olhamos para o patrimonialismo, não existia foco no cidadão. O foco era o governo fazer suas próprias vontades, né? Quando chegamos aí já na burocracia, o foco é frear aquele patrimonialismo que vinha regendo há muito tempo e trazer aí mais regras. Então não se pensava no cidadão, não se pensava na qualidade, não pensava aí nos resultados. E muito menos em criatividade, inovação. Ou seja, se eu tenho leis e eu tenho que seguir leis, eu tenho que seguir aquilo que está no papel, então eu não tenho espaço para criar. O administrador público, o agente público, ele não consegue criar, ele não consegue desenvolver novos papéis. Por quê? Porque está tudo escrito ali, ele precisa seguir as regras, ele precisa seguir as leis e acaba não tendo aí esse espaço. Então, a administração gerencial, ela vem para trazer ferramentas para a administração pública, para que de repente a administração comece a realmente atender os anseios da população, né? E seguindo... Por que eu falei para vocês, só voltando aqui, por que eu estou falando para vocês sobre esses modelos de gestão? Eu estou falando sobre esses modelos porque é muito importante para aquela pessoa que quer liderar na administração pública, para aquela pessoa que quer atuar dentro da administração, conhecer ali aquele ambiente em que ele vai estar pisando. E como eu disse, quando você entra na administração pública, você vai perceber que mesmo esses modelos mais recentes sendo criados para trazer evolução para a administração, nós ainda encontramos resquícios aí do patrimonialismo, a gente encontra ainda a administração ainda muito burocrática, né? Ou seja, eu conheço e aí eu consigo entender melhor para que eu possa realmente liderar, para que eu possa realmente atuar dentro da administração. Então, tendo falado isso, nós podemos então entrar e começar a pensar nas competências, né? Competências e habilidades. O que são? Essa é uma pergunta bem interessante, por quê? Porque quando nós pegamos algum livro, quando nós pegamos alguma literatura sobre competência e habilidade, ou quando a gente faz alguma pesquisa na internet, vocês vão perceber que as competências elas estão muito ligadas aí à habilidade e muitas das vezes chega até a confundir, né? Então, o que é habilidade? A habilidade ela está associada ao saber fazer. É uma ação física ou mental que indica capacidade adquirida. Então nós precisamos aí começar a pensar, então, saber fazer. É uma ação física ou mental. E aí pensando numa habilidade bem simples, quando a gente é criança, nós vamos para a escola, começamos ali num processo de aprendizagem, de repente aprendemos a ler. Esse ato de ler, ela é uma habilidade que nós começamos a aprender a saber fazer, né? Então é uma ação mental e que
com o passar do tempo ela vai sendo aperfeiçoada e ela indica aí uma capacidade adquirida. Então isso é uma habilidade, né? E aí competências. O que são aí as competências? As competências são um conjunto de, como vocês vão ver aí na figura, de conhecimentos, que é aí o saber teórico, somado a habilidades, que como nós falamos anteriormente é o saber fazer, e atitude, que está aí no ser, que está dentro daquela pessoa, né? Cada pessoa tem uma forma de agir diferente da outra. Diante de determinada situação, as pessoas agem de forma diferente. Então isso é competência. Como vocês podem ver, a competência é como se fosse algo mais completo. Para que eu como administrador, eu como líder, que estou dentro da administração pública, para que eu tenha uma competência, eu preciso ter aí conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, nós podemos começar a pensar, olha, se eu quero ter determinada competência dentro da administração ou fora, por que eu estou falando aqui da administração? Porque muitas das vezes quando nós buscamos cursos fora de liderança, eles muitas das vezes são aplicados especificamente para as empresas privadas, né? Acaba não olhando muito para nós. Então, por isso, estou aqui tratando mais especificamente da administração pública, né? Pensando aí em competências voltadas para a administração pública. Aí eu vou trazer para vocês o conceito de competências. Então, competências são um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes que afetam a maior parte de uma tarefa, papel ou responsabilidade, correlacionando a performance, que pode ser medida a partir de parâmetros bem aceitos e pode ser melhorado através de treinamento e desenvolvimento. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês de quando eu entrei na administração pública. Nós não tínhamos nenhuma espécie de avaliação, nós não tínhamos uma espécie de entender como melhorar a performance daquelas pessoas. E aí é bem interessante pensar, porque muitas vezes a pessoa pensa, bom, passei no concurso público, vou atuar dentro da administração, e daí quando você chega lá, você precisa começar a pensar como eu vou crescer dentro da administração. Então, até então a gente não tinha formas aí de medir. Com o passar do tempo, a empresa adotou algumas formas de avaliação por competência, justamente para quê? Por entender que determinadas funções, elas requeriam ali certas competências. Por exemplo, para ser gestor, para ser líder de uma área, a pessoa necessita de tais competências. Então, assim, é bem importante pensar, e aí como fala aí no conceito, que pode ser medido a partir de parâmetros bem aceitos e que pode ser melhorado através de treinamento e desenvolvimento. Ou seja, treinamento e desenvolvimento são muito importantes para que a gente possa desenvolver aí novas competências. E aí, seguindo, vamos então falar de competências essenciais para liderar no setor público, que é o assunto aqui da nossa live. Então, como eu trouxe para vocês, para quem chegou aí agora, para quem está acompanhando, eu trouxe esses modelos de gestão, a forma como a administração pública funcionou há muitos anos atrás e como ela ainda funciona, para a gente entender ali o chão que eu estou pisando. Por quê? Acontece sempre assim, a pessoa faz algum treinamento de liderança, a pessoa faz algum curso de licitação e quando ele volta para a administração, a primeira sensação que ele tem é: peraí, eu não consigo mudar essa realidade. E por que muitas vezes a gente não consegue mudar essa realidade? Porque nós não conhecemos ali onde nós estamos pisando. E se a gente olhar para o nosso Brasil de uma forma geral, nós vamos encontrar aí estados que estão com uma administração mais gerencial, vamos encontrar de repente até órgãos que estão numa gestão mais burocrática. E aí a gente vai encontrar resquícios aí do patrimonialismo ainda, né? Ou seja, nós precisamos conhecer isso para a gente saber onde pisar, para a gente saber como agir, né? Mas vamos lá, então quais são aí essas competências essenciais para liderar no setor público? Bom, eu trouxe aqui para vocês liderança inspiradora. Será que nós encontramos isso dentro da administração pública? Porque quando nós falamos liderança inspiradora, às vezes
A gente pensa em uma empresa privada, a gente pensa em outros modelos mais avançados de administração, mas dentro da administração pública a imagem que a gente tem é que os nossos líderes não nos inspiram, né? E quando eu falo isso, basta a gente olhar para o cenário nacional, para os nossos líderes políticos. Então, assim, é uma competência essencial? É essencial, né? Então, liderança inspiradora. Quais habilidades nós podemos encontrar aí dentro de uma liderança inspiradora, né? Nós podemos encontrar a habilidade de falar em público, de comunicar, né? Podemos encontrar ali aquela pessoa que é exemplo. Podemos encontrar aquela pessoa que tem conhecimento técnico. Ou seja, eu olho para essa pessoa dentro da administração pública e ela me inspira. E ela faz com que eu escolha trabalhar de uma forma melhor, de entregar o meu melhor, porque eu estou ali com um líder que me inspira. Qual seria uma outra, né? Capacidade de delegar. Essa é uma competência bastante importante, porque muitas das vezes nós falamos de que é importante delegar o serviço, que é importante distribuir ali dentro da administração da forma correta as atividades a serem executadas, mas o que nós podemos observar muitas vezes dentro da administração é que as pessoas não têm aí a ideia do que realmente é delegar, né? Elas pensam muitas das vezes que é delargar, é simplesmente entregar tal atividade que eu tenho para fazer. Eu passo ali para o meu subordinado e esqueço. Ou seja, não é isso. A capacidade de delegar é o que? É você entregar ali para aquela pessoa que vai executar aquela atividade, mas também acompanhar, estar junto, entender se ele está conseguindo fazer, até que quantidade ele fez, ou seja, eu estou acompanhando. Existem ali outras habilidades. Então, é uma competência bastante importante. Transmitir conhecimento. Será que dentro da administração, e eu falo de experiência própria, quando eu entrei, as pessoas tinham medo de mim. Não só de mim, mas de todas aquelas pessoas que acabaram de passar no concurso. E aí, transmitir conhecimento, daquelas atividades ali da empresa, muitos preferem não passar. Então essa é uma competência bem importante, né? E para transmitir conhecimento, a pessoa precisa aí também ter algumas habilidades. Precisa saber como buscar o conhecimento, ter a habilidade de aprender através da leitura, aprender através dos cursos, dos treinamentos, aprender através do trabalho já executado, né? Relacionamento interpessoal. Muito falado quando nós entramos aí em qualquer site que você pesquisa, nós vamos falar muito de relacionamento interpessoal. Isso é bastante importante dentro da administração pública. Por quê? Porque quando nós olhamos para aquele modelo, pelo modelo de gestão que nós acabamos de falar, e como eu disse, nós encontramos aí muitos resquícios do patrimonialismo. Então, assim, as pessoas precisam aprender como se relacionar uma com as outras, saber relacionar com pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, né? Gestão do tempo. Quando qualquer pessoa vai a um órgão público para solicitar um serviço, a grande reclamação é a demora. E muitas das vezes essa demora é por falta de gestão do tempo. É por falta ali de prioridade, de olhar para a administração, de olhar para os trabalhos que precisam ali ser executados e realmente fazer uma gestão do tempo e realmente entender o que é necessário ser feito em tal momento, o que é necessário parar de fazer para que a gente possa ir atender com qualidade, atender dentro do tempo. Então o líder ele precisa ter essa ideia, ele precisa olhar para a sua equipe e saber ali o que cada um precisa fazer e gerir bem esse tempo para que o resultado realmente possa ser aí o melhor. Planejamento. Planejamento é outra competência bastante importante. Por quê? Porque se não houver planejamento, e principalmente dentro da administração, nós não atendemos.
nós não conseguimos entregar as atividades. E isso nós podemos olhar, por exemplo, a nossa área de licitação. Quando o gestor não planeja aquilo que ele vai comprar durante o ano, quando ele não coloca datas para aquelas compras, para aquilo que ele precisa, muitas das vezes nós chegamos ali no final do ano e ali o gestor está desesperado, porque ele não conseguiu comprar, porque ele não conseguiu atender, e aí aquela verba que veio para aquele ano, de repente ela vai voltar para o governo e ele vai perder, né? Então o planejamento ele é bastante importante. O líder ele precisa saber planejar. Capacidade de solucionar problemas. Essa também é uma competência bem interessante, por quê? Porque na administração, quando um cidadão, quando uma pessoa se dirige até a administração pública, é porque ele tem algum problema, porque ele tem alguma situação que precisa ser resolvida. Então nós que somos líderes, nós que estamos na gestão, na administração pública, nós precisamos ter essa capacidade de solucionar, de olhar além do problema, de olhar soluções que podem ser melhoradas, de coisas que podem ser trazidas ali para que possa realmente ter resultado para aquela pessoa que está esperando, para aquele serviço que necessita ser prestado de uma forma mais rápida, de uma forma melhor, né? Então essa capacidade é bastante importante, porque hoje nós nos deparamos com diversos problemas e muitas das vezes aquele gestor público, aquele administrador público, muitas vezes quer atuar na administração, mas não quer resolver problemas. Então não vai conseguir. Capacidade de comunicação. E quando nós falamos de comunicação aqui, não é somente o ato de falar, né? É a comunicação não verbal, é a imagem do gestor público, é a imagem do líder, é a imagem que precisa ser melhorada, né? Tem a fala, tem a comunicação escrita, mas é uma comunicação de uma forma mais completa. Não é somente o ato de falar ou o ato de escrever, principalmente a imagem, né? Então, assim, a capacidade de se comunicar com as pessoas, de levar realmente uma mensagem, de levar uma mensagem que traga solução. Então, é uma capacidade que o líder precisa ter, comunicar-se com a sua equipe de forma clara, de forma que eles entendam aquilo que ele está falando, de forma que eles entendam aquilo que ele está passando. Então, é uma capacidade bastante importante e que o líder precisa ter. Se ele não consegue comunicar, se ele não consegue transmitir para as pessoas que ele está atendendo ou para as pessoas que ele está liderando, dificilmente ele vai conseguir aí liderar. Capacidade de aprendizado. Então, o líder dentro da administração pública, ele não pode se acomodar. Aquela velha ideia de que passei no concurso, estou tranquilo, para a pessoa que quer evoluir, para a pessoa que quer crescer, essa capacidade de aprendizado ela é muito importante. Essa busca por conhecimento, seja através da leitura, seja através de cursos, seja através de uma graduação, pós-graduação, precisa estar dentro do líder. Ele precisa desejar aprender, não só dessas formas, aprender com as pessoas que estão ali, aprender com as pessoas que ele está liderando, aprender com outras pessoas que estão liderando em outras áreas, em outros órgãos, né? Então é bem importante e é algo que muitas das vezes, dentro da administração pública, nós olhamos e aí a gente vê muito. A gente vê pessoas que querem uma mudança, nós vemos pessoas que desejam ser gerentes, ser líderes de determinada área, mas a pessoa não busca esse aprendizado, a pessoa não busca esse desenvolvimento. Gestão de conflitos. O líder, dentro da administração pública ou até mesmo nas empresas privadas, estão a todo momento necessitando aí fazer gestão desses conflitos, fazer gestão de problemas que surgem. Quando nós falamos conflitos, muitas vezes conflitos de uma pessoa com outra, né? Então o líder precisa ter essa habilidade de, ao se deparar com um conflito, com uma situação, por exemplo, entre duas pessoas, ele não tomar partido de um ou outro, ele saber escutar para trazer ali uma melhor solução. Capacidade política, né?
Essa capacidade política ela está mais relacionada à facilidade de articular ali dentro da administração, a facilidade de articular com outros órgãos da administração, né? Saber entrar dentro de uma situação e sair daquela situação de uma forma tranquila, de uma forma que não traga prejuízos para a administração, né? E nem para a pessoa. Gestão do estresse. Como nós estamos falando aí de diversas competências, essa é bem interessante por quê? Porque as pessoas não se preocupam com o estresse até chegar aquele momento grave, onde ele passa mal, onde ele tem alguma crise, algum problema, né? Então a gestão do estresse é o que? É a pessoa conhecer ela mesma, conhecer o ambiente que ela está trabalhando ali e entender aquilo que faz mal, entender aquilo que está prejudicando a saúde, aquilo que está prejudicando ela. Então é fazer gestão disso, saber dizer não para algumas coisas, saber entender o que pode ser melhorado ali nela, dentro ali da empresa, dentro da área que ele está atuando, né? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe é sempre muito falado, sempre muito discutido. As pessoas muitas vezes dizem, olha, eu tenho facilidade de trabalho em equipe, mas quando vão trabalhar, começam ali a surgir dificuldades. Ou seja, o líder, ele precisa ter essa habilidade, ele precisa ter essa competência. Ele precisa saber como trabalhar ali com a equipe dele. Ele precisa saber trabalhar não só com a equipe dele, mas com as outras áreas da empresa. Então, ter uma visão ali mais macro da empresa. Não olhar somente para a sua área, mas entender que trabalhar em equipe é de uma forma global para que toda a organização ali, toda a administração tenha bons resultados. Capacidade de escuta. Essa competência, muitas vezes a gente pensa que escutar é somente escutar, ouvir aquilo que a pessoa está falando, né? Essa capacidade de escuta ela vai além. Quando nós falamos dela como uma competência, a pessoa escutar, a pessoa entender, a pessoa respeitar o que o outro está dizendo, e aí sim falar, trazer algo que realmente possa contribuir. Ou seja, então a capacidade de escuta ela vai muito além do simples ato de escutar. Negociação. O líder ele precisa entender como negociar. Não só negociação quando nós falamos de valores e para quem é da área de licitação, para quem atua dentro de uma comissão de licitação, um pregão, e aí já pensa no ato ali de negociar com o fornecedor. Mas não somente isso, a habilidade de negociar para a administração pública ali mesmo, negociar com uma outra área, uma determinada atividade. A empresa tem uma área de engenharia que vai atuar, que vai fazer uma obra. É você ter ali uma habilidade de negociar para que ambas as áreas, para que a empresa possa ter ali o trabalho realmente executado da melhor forma. Então, o líder, quando ele tem essa capacidade de negociação, ele consegue negociar com as áreas, ele consegue negociar com o fornecedor, ele consegue negociar com até mesmo o funcionário que está ali, que vem fazer algum pedido, que vem solicitar algo para ele. Ou seja, ele tem uma capacidade de negociar. E quando nós falamos de negociação, negociação não é eu fazer algo onde somente uma das partes está ganhando. Negociação é quando as duas partes saem satisfeitas, quando as duas partes saem ganhando, felizes com aquele negócio feito. Então o líder precisa ter essa capacidade, ele precisa saber como atuar. Inovação e criatividade. E aí, como nós falamos, voltando ainda no nosso assunto lá da gestão, no patrimonialismo, na burocracia, a inovação e criatividade é praticamente impossível, né? Então essa nova forma de gestão ela vem justamente para a gente pensar nessa competência, para a gente pensar na administração pública e olhar para ela, o que eu posso fazer de novo, o que eu posso fazer de diferente, onde eu posso criar.
E aí, por fim, eu quero deixar para vocês essa pergunta. É importante o desenvolvimento dessas competências? Para você que já trabalha na administração pública, ou para você que tem interesse de trabalhar na administração pública ou com a administração pública, é importante o desenvolvimento dessas competências? Se você acredita que é importante o desenvolvimento dessas competências, aí eu trago essa pergunta para você também. Você já ouviu falar aí do nosso mais novo programa da Excelência Educação, que é o nosso Dominus? Muitos já ouviram falar, alguns estão curiosos aí com o Dominus, né? Então, o que é o Dominus? Bom, trouxe essa figura aí para vocês, para que você começar a pensar. Você é a sua própria fonte de inspiração. Então, o que é o Dominus? O Dominus é um programa da Excelência Educação que vem justamente pensar em tudo isso aqui que nós estamos falando. Que vem realmente olhar para a administração, olhar para aquilo que é a administração, para as situações em que cada gestor está ali envolvido, né? E pensar aí numa solução. Pensar em algo que realmente seja completo. Então o Dominus é um programa de treinamento completo, que tem aí a função, que tem aí a missão de trazer para você, que é gestor público, um treinamento que realmente possa te ajudar de uma forma completa. E aí eu explico essa palavra completa. Como eu estava dizendo lá no passado, quando eu fiz meu primeiro curso de licitação, para atuar dentro de uma comissão de licitação, a sensação que eu tive foi a seguinte: eu fiz o curso, eu aprendi várias leis, eu aprendi eu aprendi o que eu deveria fazer ali naquela comissão, naquele pregão, mas quando cheguei numa sala e estava ali deparado com vários fornecedores, eu vi que faltava para mim uma habilidade. Faltava para mim a habilidade de me comunicar, de falar em público. E aí, de repente, eu me atrapalhei todo durante aquele processo de licitação. Ou seja, eu participei de um curso e aquele curso me ensinou muito conhecimento técnico, mas me faltava outras habilidades, me faltava outras competências. Então o Dominus, ele é esse treinamento que quer olhar para você administrador público, para você gestor público e transformar e colocar você num patamar diferente. E não trazer somente para você conhecimento técnico, mas trazer também um desenvolvimento humano. Desenvolver você como pessoa. Desenvolve você como profissional, mas também como pessoa. De forma que você olhe para você e se veja e inspire, né? E seja a sua própria fonte de inspiração. E aí eu vou mostrar o nosso, não sei se vai dar para vocês ver, né? Depois vocês podem entrar no nosso site da Excelência Educação e acompanhar mais sobre o Dominus, acompanhar mais sobre as nossas postagens sobre liderança, sobre gestão pública, sobre governança. E aí deixo essa frase, né? Quanto mais suor derramado em treinamento, menos sangue será derramado em campo de batalha. Então esse é o nosso pensamento, essa é a nossa ideia. Quanto nós mais treinarmos, aprendermos, melhor será o nosso desenvolvimento aí na administração pública. E por fim, o nosso obrigado, o site da Excelência, para que vocês possam acompanhar o Dominus. E é isso aí, pessoal. Uma boa noite. Deixa aí a sua pergunta, deixa aí o seu like para que a gente possa responder, que a gente possa estar junto aí.